Milagre comprovado. Mulher livre de artrose. Um testemunho de fé na congregação cristã no Brasil. O início da dor. Uma vida limitada pela artrose. A manhã em São Paulo amanheceu fria e cinzenta, como tantas outras na vida de Dona Maria das Graças, uma mulher de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma dor que parecia não ter fim. A artrose severa nos joelhos e nas mãos a impedia de fazer até as tarefas mais simples, amarrar os próprios sapatos, segurar uma xícara de café sem derramar ou, pior de tudo, ajoelhar-se em oração como tanto desejava. Cada movimento era uma facada, cada passo uma tortura. Filha, hoje não vou conseguir ir à reunião, suspirou olhando para sua neta, Larissa, de 19 anos, enquanto tentava, sem sucesso, levantar-se da cadeira de balanço na varanda de sua pequena casa no bairro de Vila Matilde. As lágrimas escorriam silenciosas, misturando-se às rugas profundas de seu rosto marcado pelo sofrimento. Larissa, uma jovem convertida havia pouco tempo na Congregação Cristã no Brasil, CCB, apertou os lábios contendo a própria emoção. Ela já havia visto a avó assim incontáveis vezes, mas desta vez, algo dentro dela ardia com uma fé diferente. Vó, o irmão Paulo disse que hoje o evangelista vai estar na reunião. Ele tem orado por muitos doentes. E se a senhora for? Deus pode curar a senhora. Os olhos da moça brilhavam com uma convicção que Dona Maria não via há anos. A velha senhora abaixou a cabeça, envergonhada. Minhas orações já não chegam ao céu, minha filha. Se Deus quisesse me curar, já teria feito há muito tempo. Sua voz tremia, carregada de desânimo. Mas Larissa não desistiu. Com cuidado ajudou a avó a se levantar, apoiando-a pelo braço enquanto buscava as muletas que ficavam encostadas na parede. O caminho até a sala de reuniões da CCB, a poucas quadras dali, seria doloroso, mas a fé daquela jovem era mais forte que a dor de Maria das Graças. A sala de reuniões, um lugar de encontro com a fé. A congregação cristã no Brasil na Vila Matilde era um ponto de luz em meio ao cinzento do bairro. Uma construção simples de paredes brancas e janelas grandes que deixavam entrar a claridade do fim de tarde. Do lado de fora, irmãos e irmãs chegavam aos poucos, cumprimentando-se com apertos de mão e sorrisos sinceros. O som dos hinos sacros entoados sem instrumentos, apenas com vozes unidas, já podia ser ouvido de longe. Bom dia, irmã Larissa. Trouxe sua avó hoje? Perguntou irmã Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos sempre pronta a ajudar. Sim, irmã. Ela está com muita dor, mas não quis faltar, respondeu Larissa, enquanto ajudava Dona Maria a sentar-se em um dos bancos de madeira polida. A sala estava quase cheia. Homens de um lado, mulheres de outro, como manda a tradição da CCB. No púlpito, o evangelista João, um homem de estatura média, cabelos grisalhos e olhos penetrantes, observava a congregação com um sorriso sereno. Ele era conhecido por sua fé inabalável e pelos milagres que Deus operava através de suas orações. Dona Maria sentou-se com dificuldade, apoiando as muletas ao lado do banco. Seu coração batia acelerado. Será que Deus realmente se importava com ela? Será que, após anos de dor, haveria alívio? O momento da oração, quando a fé encontra a dor. Após os hinos, o evangelista João abriu sua Bíblia e leu Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Seus olhos se voltaram para Dona Maria, como se Deus mesmo a tivesse destacado na multidão. Há aqui alguém que precisa de um milagre? Sua voz ecoou pela sala, cheia de autoridade espiritual. Larissa segurou a mão da avó que tremia. É a minha avó, evangelista. Ela sofre com artrose há anos. A voz da jovem quebrou emocionada. O evangelista João desceu do púlpito e aproximou-se de Dona Maria. Com delicadeza ajoelhou-se diante dela, algo que a própria idosa não conseguia fazer havia tempos. Irmã, você crê que Jesus pode curá-la? Perguntou, olhando profundamente em seus olhos. Dona Maria sentiu um nó na garganta. Será que ainda tinha fé suficiente? Eu quero crer, evangelista. Mas é tanto tempo de dor, suas palavras saíram entre soluços. O evangelista sorriu, colocando as mãos sobre os joelhos inchados da senhora. Deus não olha para o tempo, irmã. Ele olha para o coração. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele fará o impossível. Então, com voz firme, começou a orar. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques no corpo desta tua serva. Que a dor desapareça, que os ossos sejam renovados, que ela possa levantar-se e louvar o teu nome. Que este milagre seja um testemunho para todos os que duvidam. Em nome de Jesus, amém.
Um silêncio sagrado tomou conta da sala. Alguns irmãos fechavam os olhos, outros murmuravam amém em voz baixa. Dona Maria sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave passasse por suas pernas. Tente se levantar, irmã, disse o evangelista, estendendo a mão. Com medo, mas também com uma esperança renascida, Dona Maria apoiou-se nas muletas e tentou se erguer. Seus joelhos não doíram. Ela pisou no chão com cautela, e não sentiu a pontada costumeira. Glória a Deus! Exclamou Larissa, chorando de alegria. Dona Maria largou as muletas. Pela primeira vez em anos, ficou de pé sem apoio. Então, lentamente dobrou os joelhos. Estou ajoelhando! Estou ajoelhando! Gritou, as lágrimas escorrendo sem controle. A sala explodiu em louvores e glórias a Deus. Homens e mulheres, separadamente, levantaram as mãos, agradecendo. Alguns irmãos mais emocionados caíram de joelhos, chorando. O milagre havia acontecido. O testemunho que abalou a congregação. Nos dias seguintes, a notícia da cura de Dona Maria das Graças se espalhou como fogo pela região. Irmãos de outras congregações vieram visitá-la, querendo ouvir seu testemunho. Médicos que a acompanhavam há anos ficaram estarrecidos ao ver seus exames. A artrose havia desaparecido. Isso não tem explicação científica, disse o ortopedista, examinando suas radiografias. Os ossos estão regenerados. Dona Maria sorria, segurando sua Bíblia com mãos que antes mal conseguia mover. A explicação está aqui, doutor. Deus é poderoso. Nas reuniões seguintes, ela subia ao púlpito para dar seu testemunho, sempre acompanhada de Larissa, que agora via sua avó como uma guerreira da fé. Eu quase desisti de Deus, confessava com a voz embargada. Mas ele nunca desistiu de mim. Quando achamos que está tudo perdido, é quando ele age com mais força. Seu relato tocava corações. Muitos que estavam doentes, depressivos ou desanimados encontraram esperança novamente. Alguns que haviam se afastado da congregação voltaram, movidos pela fé renascida. A vida após o milagre, servindo a Deus com alegria. Dona Maria não apenas ficou livre da dor. Ela se tornou uma serva ativa na obra do Senhor. Agora, todas as manhãs, antes do nascer do sol, ela lia a Bíblia e orava por horas, algo que antes era impossível devido à dor nas mãos. Vó, a senhora mudou tanto, disse Larissa certa manhã, enquanto ajudava a preparar o café. Não fui eu que mudei, minha filha. Foi Deus quem me transformou. Antes, eu vivia para a dor. Agora, vivo para Ele. Respondeu, enquanto amassava pão para levar aos irmãos mais necessitados. Ela também passou a visitar doentes, levando-lhes não só comida, mas a mensagem de esperança. Se Deus curou uma velha como eu, que já não tinha mais esperança, imagine o que Ele pode fazer por você. Dizia, segurando as mãos de quem sofria. Sua casa virou um ponto de encontro para a oração. Todas as terças-feiras, irmãs da congregação se reuniam lá para estudar a Bíblia e interceder uns pelos outros. O reencontro com a família, um legado de fé. A cura de Dona Maria também impactou sua família. Seu filho, Carlos, que havia se afastado da fé após a morte da esposa, voltou a frequentar as reuniões depois de ver o milagre da mãe. Mãe, se Deus fez isso por você, talvez Ele ainda tenha um plano para mim também, confessou com os olhos úmidos. Claro que tem, meu filho. Deus nunca nos abandona. Às vezes, só precisamos abrir os olhos para ver sua mão em nossa vida. Respondeu, abraçando com força. Até mesmo tio Antônio, o irmão mais velho de Dona Maria, que sempre foi cético, começou a questionar suas crenças. Maria, eu não entendo como isso aconteceu. Mas se foi Deus, então eu preciso conhecer esse Deus. Disse certo domingo após uma reunião. Ela sorriu, entregando-lhe um Novo Testamento. Comece por aqui, irmão. Deus fala através de suas palavras. 1 ano depois, o milagre que continua. 1 ano havia se passado desde aquele dia inesquecível. Dona Maria não sentia mais nenhuma dor. Seus exames continuavam perfeitos e sua vida era agora um testemunho vivo do poder de Deus. Na convenção geral da CCB, realizada em Barueri, ela foi convidada a dar seu testemunho diante de milhares de irmãos. Com voz firme e cheia de emoção, contou como Deus a tirou das trevas da dor e a levou para a luz da fé. Eu era uma mulher quebrada, mas Deus me reconstruiu. Não só meus ossos, mas minha alma. Hoje eu não vivo mais para mim. Vivo para Ele. Ao final, o corpo de evangelistas se levantou e orou por todos os doentes presentes. Muitos receberam cura naquele mesmo dia, e dezenas se batizaram, movidos pela fé que o testemunho de Dona Maria havia despertado. A lição que ficou: fé além das circunstâncias. A história de Dona Maria das Graças não é apenas sobre uma cura física. É sobre uma mulher que, mesmo no desespero, encontrou força em Deus.
É sobre uma família que se reuniu através da fé. É sobre uma congregação que foi fortalecida por um milagre. Muitos perguntam: por que Deus curou Dona Maria e não cura outros? A resposta está na soberania de Deus. Ele conhece cada coração, cada dor, cada propósito. Às vezes, a cura vem de forma visível, como no caso de Dona Maria. Outras vezes vem na forma de paz, força ou uma fé inquebrantável. Mas uma coisa é certa: Deus ouve, Deus vê, Deus age. E enquanto houver pessoas como Larissa que não desistem de interceder, e pessoas como Dona Maria, que mesmo na dor mantêm um resquício de fé, os milagres continuarão a acontecer. Porque para Deus, nada é impossível. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos.